Por favor, apaga a luz aqui. Só quero que você veja umas fotos. O diácono Marta termina de arrumar ali. Só apaga para nós aqui em cima. Tem alguém lá atrás? Ah, não, estão lá. Isso. Faz favor, Robson. Pode colocar, Marcos, se você já está pronto aí. Pode colocar para nós aqui. Quer que você veja a foto. Isso, aí. Passa mais uma. Pode passar. Para aí. Esse imóvel é a futura Igreja de Nova Vida em Cabo Verde. Pastor Juraci está pedindo oração. É a parte térrea. Aqui, futuramente, terá uma placa, Missão Nova Vida, e depois, mais adiante, Igreja de Nova Vida em Cabo Verde, na África. É um trabalho que nós estamos apoiando aqui. E vocês viram as fotos, né? Volta um pouquinho, vai passando as fotos de novo aí. Cabo Verde é um país que 99% do ano é sol. 1% do ano chove. Quer dizer, mais ou menos 3, 4 dias por ano cai uma chuvinha. O restante é sol o tempo inteiro. É um país que são algumas ilhas que formam o país. E Deus, e falam português de Portugal, foram colonizados por português de Portugal, né? Os portugueses. E temos esse trabalho que o pastor Juraci e a Luciana estão à frente lá. Eu queria então que você fechasse seus olhos aí, vamos fazer uma oração a Deus, para que o Senhor possa abençoar esse trabalho, vidas serem salvas ali. Nós temos falado aqui que o jovem, as famílias de Cabo Verde, vivem uma situação bem complicada, em que nós temos ali filhos órfãos de pais vivos. O pai, o homem, não assume os filhos que ele gera das mulheres. Então tem muita criança, muito jovem, muito adolescente, que o pai não está nem aí, vai viver a vida dele, apenas gera filho, depois vai para outra mulher, vai para outra. Isso, no momento, vai causar um caos social no país. E a igreja está lá para estabelecer a verdade naquele lugar em nome de Jesus. Sabemos que é uma oposição das trevas, quer impedir a palavra de Deus ser ministrada ali. E a nossa oração, a nossa intercessão é que Deus abençoe esse trabalho e as demais igrejas evangélicas que tem no país. São 3% da população se diz evangélica. E esse não precisa crescer no nome de Jesus. Pai querido, apresentamos aqui esse desafio desse novo local, onde vai ser instalada a Igreja de Nova Vida em Cabo Verde. Há um desafio do aluguel, há um desafio da montagem do lugar, do estabelecimento do seu reino ali naquele espaço. O Senhor é um bairro muito bom. E te pedimos, Pai, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia. O Senhor envie, Pai amado, vidas ali, pessoas ali para congregar, para serem salvas, para serem discipuladas. Que o pastor Juraci e Luciana sejam guardados pelo Senhor, guarda o livro do mal, dê condições materiais e financeiras, mas acima de tudo dê condições espirituais. Que ali haja cura, haja libertação, haja restauração de vidas, haja conversões. Agradecemos a Ti por essa missão, por esse trabalho que o Senhor colocou no coração do pastor Juraci e Luciana, e que nós aqui em Vila Velha abraçamos junto com eles, Pai. Muito obrigado, Pai, por isso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode acender a luz então? Amados, por favor, você poderia ficar em pé comigo, quero ler com você um texto que está no Apocalipse, capítulo 22. Semana passada foi uma semana muito complicada. Foi uma das semanas mais difíceis que eu tive nesses últimos anos. Como pastor, a gente tem algumas alegrias. Uma das alegrias é apresentar uma criança, fazer um casamento, celebrar um noivado, fazer o batismo nas águas, ser usado para alguém se converter, ser usado para alguém ser curado, ser liberto. Mas também não é só mar de rosas, né? Tem um lado difícil do ministério pastoral.
que é você fazer sepultamentos. E essa semana especialmente foi complicado. Domingo passado eu estava no Romão, na Nova Vida do Romão, aniversário da igreja, 15 anos. E quando estacionei o carro e fui para a igreja, dou de cara com um rapaz na porta da igreja chamado Cauã. O Cauã, 21 anos, de terno, todo bem arrumado, bonitão, na porta da igreja. Quando eu vi, eu enchi meu coração de alegria, dei um abraço nele. Que bom que você está aqui, Cauã. Deus te abençoe, porque há um tempo atrás, uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, ele falou assim para mim: pastor, eu sou ateu, mas eu queria conhecer o que a Bíblia fala. E começamos então a conversar. Até que um dia ele chegou no meu gabinete e falou: pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E ele começou a mudar. A esposa dele começou a dizer das mudanças no coração desse rapaz. 21 anos, casado, e com um filhinho de 1 ano, vai fazer 2 anos agora, em dezembro. E Cauã dizia: pastor, o que eu posso fazer na igreja? Não sei fazer nada, dizia ele. Eu falei: ó, querido, tanta coisa na igreja para você fazer. Tá bom, então participa com a gente do Boas-Vindas. Fica na porta da igreja para receber as pessoas. E assim ele fez. Como é que é? Eu falei: ó, bota a sua melhor roupa. E a melhor roupa dele era um terno. Ele botou o terno e veio. E foi assim, muita alegria de ter visto ele ali. Isso no domingo passado. Na segunda-feira recebo a ligação que ele morreu. Um acidente. E aquilo me abalou assim. Nós conversamos sobre o reino de Deus, falamos sobre fé. Foi uma festa, uma celebração, um momento muito alegre. Ele muito feliz com a esposa, com o filhinho. Isso no domingo à noite. E na segunda-feira, no trabalho, estava eu conversando com o diácono da igreja do Romão, tratando de algumas coisas. De repente o celular toca, eu atendo. E a mulher dele em prantos, falando que ele tinha sofrido um acidente e tinha morrido. Os dois, nós estávamos no restaurante comendo, chorando na mesa. E o pessoal do restaurante ficou assim: o que está acontecendo? 2 marmanjos chorando aqui na mesa, ninguém entendeu nada. A gente chorou, chorei muito. E me levantei, a conta já estava paga, fomos embora e fomos tratar do que tinha que tratar. Foi uma semana complicada. Mas Apocalipse capítulo 22, versículo 18. 22, 18. Finalzinho do livro mesmo. Eu, falou o Senhor, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Maranata, amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Você pode sentar, em nome de Jesus. E essa experiência dolorosa, que depois de você celebrar no domingo a vida, na terça-feira estávamos ali sepultando um rapaz de 21 anos, muito novo. As lágrimas, a família, parte da família dele não conhece Jesus, um desespero. Mas o que mais consolou meu coração foi ver a reação da esposa dele. Claro, triste, chorou bastante, mas serena. Que ela me disse, ela falou assim: pastor, eu sei que o meu Cauã está com Jesus. E é o que consola o meu coração. E daí nós começamos ali a fazer o sepultamento na igreja do Romão, depois levar para o cemitério. É muito complicado quando o corpo desce na cova, é um momento difícil. Já passei por isso, sei que é complicado. É difícil uma mãe, que o normal, irmãos, da vida, os filhos sepultarem os pais. Esse é o processo normal da vida. E quando se inverte essa lógica, pais sepultando filhos, imagino que seja uma dor
um peso na alma, no coração muito grande. Muito grande. E foi em cima disso que eu ministrei a palavra de Deus, as pessoas ali que estavam presentes, a igreja cheia, muitas pessoas. E pensando nesse acontecimento, como uma vida é breve, como a vida de fato é passageira. Estamos vivos hoje, domingo, amanhã podemos não estar mais vivos. Estamos aqui hoje celebrando a Deus, amanhã podemos estar na presença dEle, lá no céu, ou no inferno. Depende da sua escolha. E com tudo isso acontecendo, é interessante que na segunda-feira, antes de chegar a notícia do que tinha acontecido, alguma coisa assim, eu estava no meu trabalho ali orando a Deus, já veio um certo tempo buscando ao Senhor por algumas coisas, e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Cheguei até a imprimir, está até aqui nas minhas mãos, o que eu iria estar meditando e iria trazer à igreja, porque todos os anos eu peço a Deus, Senhor, me dá um tema para o próximo ano, para a gente trabalhar no próximo ano com a igreja, com os irmãos. Esse ano mesmo, está na entrada da igreja ali, né? Tempo de avançar. E no dia 31 de dezembro, nós vamos contar em que nós avançamos, né? Contar um testemunho de que Deus fez com a igreja, conosco aqui em Vila Velha. E eu pedi a Deus, então, um tema para o próximo ano. E Deus me deu um tema bem estranho. E talvez você não entenda, e nem eu ainda não entendo perfeitamente, exatamente tudo que Deus quer ministrar. Mas eu passei a entender algumas coisas, eu queria compartilhar com você parte disso. Porque o nosso tema do mês está aqui, ó. Cuidado pelo Espírito Santo. Eu vi esse cuidado. Como o Espírito Santo cuidou da Tainá, a esposa do Cauã. Como o Espírito Santo cuidou dela. Eu vi o cuidado, o zelo de Deus pela vida da Tainá. E esse cuidado de Deus me emocionou, me inspirou, me deu graça para enfrentar aquele momento difícil e para estar hoje aqui no altar falando com você. Esse texto que acabamos de ler, né, eu quero só trazer à sua memória 2 princípios importantíssimos para a vida cristã. Primeiro deles, né, tudo tem que estar na Bíblia. Tem que estar aqui. Tradições e experiências, qualquer que sejam, tem que ser bíblicas. Se não estiver aqui, não provém de Deus. Simples assim. Por mais profunda que seja uma experiência que eu tenha tido, espiritualmente falando, da minha vida secular, do meu dia a dia, se essa experiência não se conformar com a Bíblia, eu tenho que botar meus 2 pés para trás e falar, Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? Me explica aqui, Deus. Então essa é a primeira verdade, nós acabamos de ler no Apocalipse. Ninguém pode acrescentar ou tirar nada desse livro. Estou sendo bem... fazer uma leitura bem literal do texto. A Bíblia também tem versículos que você tem que buscar uma certa interpretação do versículo. E essas interpretações vão se explicar pela própria Bíblia. O Espírito Santo não precisa de ajuda. Então a própria Bíblia vai trazer explicações do que Deus quer falar conosco, do que Deus quer se revelar a nós. E o outro versículo que eu quero que eu leia com você, coloca para nós aí também, procura na sua Bíblia aí, 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, por favor, ache na sua Bíblia aí, coloca para nós aqui também. Já faz um certo tempo que eu faço esboços bem menores do que eu fazia lá atrás. Antigamente eu tinha um livro de esboços, um ficheiro. E naquele ficheiro eu anotava mensagens, versículos, o que eu ia falar, marcava de amarelo, marcava de verde, enfatizando assim com aquele marca-textos. E os anos foram passando, e de uns anos para cá eu passei a fazer esboços de meia página. Diminuiu bastante. E nessa mensagem de hoje, eu sei que o Espírito Santo quer falar com a gente mais ainda. Meu esboço tem 6 páginas. Tive que digitar ele, né?
Eu falei, Senhor, eu vou seguir a inspiração, não vou ficar preso no texto da mensagem, no esboço, não, vou ficar na inspiração do Senhor. E assim estou aqui com você, em nome de Jesus. Achou aí? 1 Coríntios 14, verso 3, por favor. Vai dizer assim: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Profecia é Deus falando à igreja. A profecia não pode ser o homem falando na igreja, a mulher falando na igreja. A profecia é Deus usando o homem, usando a mulher, falando à igreja. Mas quem fala é Deus. A palavra vem de Deus. Então, esses dois princípios eu quero trazer à sua mente aqui. Primeiro, tem que estar na Bíblia. Segundo, você e eu precisamos ouvir a voz de Deus. A profecia. Então, a mensagem ministrada, a mensagem pregada, não pode ser a mensagem do Álvaro para você. Não pode ser a mensagem do Álvaro, o Álvaro é falho. Tem que ser a mensagem de Deus que não falha. Tem que ser a mensagem do Senhor para você, do Espírito Santo para você. E nisso eu busquei fazer minha parte, que é buscar a Deus. Deixar o Espírito Santo falar através de mim para chegar até você a palavra de Deus, porque vivemos dias muito difíceis. O diabo, ele é enganador e tem enganado muito facilmente as pessoas. E um dos motivos desse engano fácil do diabo com as pessoas é porque a maioria das pessoas não tem zelo de buscar a verdade. O apóstolo Paulo escreveu, deixou registrado, Lucas, em Atos capítulo 17, que os irmãos da igreja em Bereia, quando Paulo esteve lá ministrando a palavra, eles conferiam nas escrituras o que Paulo pregava. Mas no dia de hoje as pessoas não fazem mais isso. As pessoas vão à frente da internet, uma mensagem no YouTube, chega no Instagram, no TikTok, em qualquer rede social, as pessoas absorvem o que está sendo ministrado sem ter um parâmetro da palavra para ver se aquilo que está sendo dito está aqui na palavra. Outro dia eu conversei com uma pessoa, falei com ela, ela dizia, não, pastor, ter dinheiro é a raiz de todos os males. Ser rico, essa história de ter dinheiro, isso não provém de Deus. E ela afirmava com uma veemência, com uma convicção. Eu disse a ela, você está enganado. Não é assim que está na Bíblia. No livro de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro. O pecado não está em ter dinheiro. O pecado está em amar o dinheiro acima de Deus. Que é o que Jesus falou, não pode amar a riqueza e Deus, a mamon e a Deus. Porque você vai aborrecer a um dos senhores, é isso aí. E assim nós acabamos, como sociedade, como igreja, como cristãos, nós vamos assumindo certas frases no nosso meio, achando que elas são bíblicas e não são. E não são. Ou acrescentam algo, ou tiram algo. E o diabo tem feito assim, não foi assim que ele fez com Jesus, na tentação? Quando o diabo tentou Jesus, ele não tentou com filosofia de Allan Kardec, não tentou com filosofia de Platão. Ele tentou Jesus usando a Bíblia, usando a palavra de Deus. E ele apenas omitiu o que ele queria omitir para enganar o Senhor. O diabo não mudou de estratégia, continua fazendo a mesma coisa, enganando o mundo, enganando especialmente a igreja. Porque tem faltado esse zelo de procurar a verdade. Na área que eu trabalho, irmãos, nós já chegamos à seguinte conclusão já há alguns anos. O maior problema que a gente enfrenta hoje como sociedade não é o fake news tão falado e apregoado no meio social que a gente vive. O maior problema que a sociedade vive, irmãos, é a desinformação. Há muita mentira sendo dita como verdade. As pessoas simplesmente acreditam. Falou no Jornal Nacional, é verdade. Falou na CNN, é verdade. Falou na Folha de São Paulo, é verdade. Falou numa revista X, esse pessoal que tem muita redes sociais falou, é verdade. Mas ninguém vai na palavra de Deus para conferir se aquilo que foi dito realmente é isso. E como papagaios,
vamos repetindo frases. Quer ver? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Já ouviu essa frase? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Essa frase é mentirosa. O cair é do homem, e o homem tem que se levantar e ir até Deus. Aí Deus levanta. O homem tem que se levantar. A gente vai acreditando em muita coisinha aqui e ali, sem ter o cuidado de ver se está na Bíblia. Por isso que eu trouxe de volta, só para te lembrar esses dois princípios. O princípio da palavra de Deus, a inerrante palavra do Senhor, e o seguinte princípio, que Deus fala conosco. O Espírito Santo fala com a igreja. O Espírito Santo fala com você. Nós estamos chegando, irmão, no final de 2024. Falta aí menos de 2 meses para terminar 2024. 2025 já está no horizonte. E o Senhor nos deu uma palavra para 2024, foi avançar. Foi a palavra que Deus me deu. Em 2025, Deus me deu uma outra palavra. Uma nova glória, foi a palavra que Deus me deu. E desde então, eu medito, eu oro, eu sonho, eu busco uma nova glória. Não há como o Espírito Santo cuidar, irmãos, de quem não deixa Ele cuidar. O Espírito Santo não vai cuidar de quem não deixar Ele cuidar. É simples assim. Se nós resistirmos ao Espírito Santo, Ele vai embora. Ele não fica. Se nós não deixarmos, o Espírito Santo não vai fazer. Apesar dele ser Deus e ser todo-poderoso. Mas Ele não vai sobre o nosso livre-arbítrio. Ele não vai fazer aquilo que a gente não quer que Ele faça, se a gente não deixar. Assim está a obra do Espírito Santo ministrada nesses dias. E quando a gente vai pensar, vai meditar em tudo que acontece à nossa volta, esses enganos todos que estão na sociedade, nós precisamos achar um caminho, uma linha, que seja a verdade da palavra de Deus. Precisamos achar um meio em que o Espírito Santo possa agir através de nós e por meio de nós. E aí, na oração e na busca do Senhor, Deus me deu um profeta. Abra, por favor, sua Bíblia no profeta Ageu, 37º livro da Bíblia. Ageu está no final do Velho Testamento. Se você folhear do início do Novo Testamento e adentrar no finalzinho do Velho Testamento, acho que é o 3º ou 2º livro aí da sua Bíblia, você muito facilmente vai achar o profeta Ageu. Eu fui pesquisar, fui meditar sobre Ageu e outras porções da Bíblia. Porque nessa noite aqui eu quero trazer uma palavra para você que tem vivido uma contradição. Uma contradição. No meio da igreja, no meio do povo de Deus, e porque Deus assim fez, Deus fez diversas promessas à sua igreja. Se você pegar o Novo Testamento, você vai encontrar N promessas do Senhor. Mas nós vivemos um tempo de contradições, em que aquilo que a Bíblia diz como promessa para nós não está acontecendo. O que a Bíblia promete para a igreja do Senhor, como foi dito aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas usando o que o Maico falou, nós hoje estamos recuando e fechando a porta para o diabo não entrar. Nós hoje somos aqueles que estão cercados pela ação do adversário. Nós somos aqueles hoje que nos refugiamos e vamos nos escondendo porque a crise está aí assolando o país e o mundo. Há uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, crise dos relacionamentos. Há problema de toda ordem. Parece que o dia teria que ter 50 horas, porque 24 horas não está dando mais tempo de fazer tudo o que temos que fazer num dia. O tempo está passando muito rápido. Quando você abre o olho, acabou o dia. E você não fez metade do que você tinha que fazer. Parece que estamos sem tempo. Parece que as horas passam muito mais rápido do que antes. Não sei se você tem essa sensação, mas essa sensação me bate no coração diariamente. Quando eu começo a trabalhar, quando eu percebo a igreja, as coisas da igreja, quando me dou conta, anoiteceu. Meu Deus, eu não fiz quase nada. Igual hoje pela manhã, fazendo algumas coisas em casa. Quando eu me dei conta, já era meio-dia. Eu falei, Senhor, passou muito rápido.
E o inimigo tem sido muito astuto, e a igreja do Senhor, fala a igreja, não estou falando ao ímpio, falo a igreja do Senhor, nós que temos a verdade e a palavra de Deus em nossas mãos, temos o Espírito Santo, que foi quem inspirou esse livro que chegou em nossas mãos. O escritor da Bíblia não foram os seus escritores, o escritor da Bíblia foi o Espírito Santo, que usou pessoas. E nós muitas vezes não nos socorremos da própria Bíblia, nós muitas vezes não buscamos na palavra de Deus as respostas. Eu não sei quanto a você, amados, mas eu olho para a minha vida e olho para as pessoas próximas e digo: Senhor, o que está acontecendo? Essa crise financeira sem fim, essa crise de relacionamento sem fim, essa crise na saúde sem fim, o que está acontecendo, Senhor? Nós servimos a um Deus que cura, não é impossível as promessas do Senhor. Nós servimos um Deus que prospera, um Deus que mandou um homem lá, Pedro, pescar, e da boca do peixe veio, pegou dinheiro e pagou as contas. Um Deus que as crianças vão aprender daqui a pouco, aqui atrás, um Deus que multiplica pães e peixes. 7 pães e 2 peixinhos alimentaram 4.000 pessoas. É esse Deus que a gente prega, que a gente anuncia, culto a culto, semana a semana, mas parece que a mensagem não está entrando na cabeça, nem no coração, nem na mente da igreja. Parece que vivemos anestesiados para a palavra. Parece que a palavra encontrou em nós uma barreira, um bloqueio. O diabo, ele tem agido, mas nós também somos culpados por isso. Porque temos sido e deixados ser enganados, porque temos a verdade em nossas mãos. Temos a verdade da palavra em nossas mãos. O mundo que vivemos se baseia muito na mentira e no engano. A desinformação, como eu falei com os irmãos. Eu queria meditar um pouquinho sobre Ageu. Eu sei que eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho que falar hoje, mas eu vou falar até onde Deus me permitir falar. O tempo permitir dizer a você algo. Mas na semana eu vou postar algumas coisas e que Deus continue falando com você em nome de Jesus. Deixa eu lhe fazer um breve resumo, para você entender por que Ageu. Primeiramente, Ageu, ele era contemporâneo de Neemias. Lembra de Neemias, que reconstruiu a cidade? Ele foi contemporâneo ali, mais ou menos, de Daniel, profeta Daniel, que você também conhece da Bíblia. E eles retornam para Jerusalém depois do cativeiro. Lembra, Nabucodonosor invadiu Israel, levou o cativo para a Babilônia. Passou Nabucodonosor, passou Nebuzaradã, Beltesazar, os babilônicos. Depois veio Ciro, Dario I, persa, tomou a Babilônia. Depois veio o rei Ciro, que fundamentou mais o domínio sobre aquela região, inclusive Israel, que também ele era persa. Depois veio Artaxerxes, né? Aí já foi no tempo de Neemias. Reinos que conquistaram e tomaram, mantiveram o cativeiro de Israel. Por que isso? Porque os judeus tinham se afastado da palavra. Porque os judeus deixaram a palavra de lado e foram viver suas vidas, se afastaram de Deus. E pior que muitos deles se voltaram para os deuses estranhos que Deus disse que eles não fizessem, mas eles adoraram deuses estranhos. Eles foram atrás dos deuses estranhos daquela região onde fica Israel. E aquilo acendeu a ira do Senhor, e as promessas de Deus foram então interrompidas. E a maldição se abateu sobre o povo de Israel, eles foram levados cativos para a Babilônia, e seguiu-se a história da palavra de Deus. Então nós estamos agora no ano 520, mais ou menos, antes de Cristo, quando Ageu escreve essa profecia que está em suas mãos. Eles tinham retornado, porque dos persas em diante, quando os persas dominam a Babilônia, esses reis, imperadores, permitem que os cativeiros da Babilônia retornassem para Jerusalém, retornassem para Israel. E já estavam ali há 17 anos, quando Ageu escreve isso daí, essa profecia. São 2 capítulos apenas, um livro bem pequeno. E Ageu então vai falar algo, irmãos, lá no seu tempo, que alcançou o povo de Israel, mas que tem muito, mas muito a ver conosco hoje. Muito a ver. Comigo, com você, nesse século 21.
Porque assim como o povo de Israel se distanciou do Senhor, o povo de Israel deixou a Bíblia de lado, o povo de Israel deixou cultuar a Deus, nesses dias vivemos a mesma coisa. Se naquela época havia uma idolatria a Baal e outros deuses, ali Astarote, outros deuses, no dia de hoje temos outra idolatria, outros deuses ocuparam o lugar do único Deus verdadeiro no coração da igreja, no coração do povo de Deus. E um desses deuses que ocupou o coração do povo de Deus é o dinheiro, Mamon. Outros deuses foram ocupando o lugar de Deus no coração da gente. E a gente passou a ter menos tempo para Deus e mais tempo para esses deuses que ocuparam o lugar de Deus no coração da gente. E como consequência, vivemos hoje numa Babilônia. Vivemos hoje sob o domínio de outros. E as promessas do Senhor, que é para a igreja no século 21, elas têm com muita dificuldade, com muita lerdeza, aqui e ali está sendo cumprida. Então Ageu é levantado pelo Senhor como profeta de Deus. O nome Ageu significa, até engraçado, porque o nome Ageu significa celebrando uma festa. Mas eu digo para os irmãos que, profeticamente, o Senhor está nos chamando a celebrar uma festa no século 21. O Senhor está chamando a mim e a você para celebrarmos uma festa, apesar dos pesares que estão acontecendo conosco, apesar das portas não se abrirem, apesar dos milagres não acontecerem. Deus está nos chamando para olharmos para tudo isso com um olhar profético, crendo que Deus irá fazer algo, crendo que o Espírito Santo irá fazer algo, crendo que virá da parte de Deus algo extraordinário. Então eu quero começar lendo com você um pedacinho do livro de Ageu. Eu vou ler alguns versículos, fazer alguns comentários e vou postar no grupo social da igreja um esboçozinho para você depois meditar com mais profundidade. Pois bem, Ageu capítulo 1, vou ler o versículo de 2 a 4, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Para aqui, por favor. Como eu disse, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Então Deus levanta Neemias para reconstruir a cidade. E Ageu é desse tempo, em que se inicia a reconstrução. Só que o povo que estava ali, que tinha voltado do exílio, o povo achava que não era o momento de fazer aquilo. O povo achava que não era o tempo dessa reconstrução acontecer. Só que eles se esqueceram, porque era o desafio de Ageu como profeta, de relembrar ao povo que o que os abençoava era a presença de Deus. E a presença de Deus era expressa pelo seu templo. Então as pessoas, quando olhavam o templo de Jerusalém, sabiam que ali dentro estava a arca, ali dentro estavam os utensílios, ali dentro estava o serviço sacerdotal, e que Deus se fazia presente ali. Era algo que tinha um impacto não só visual, mas acima de tudo um impacto espiritual. O templo representava a presença de Deus no meio de Israel. E eles sabiam, como povo de Deus, que a presença de Deus no meio deles é que garantia as vitórias desde lá de trás. Desde o tempo de Moisés, a libertação da escravidão do Egito, a presença de Deus é que fazia toda a diferença. Agora, trazendo para o dia de hoje, a mesma coisa. Se Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, contra a minha igreja, essa minha igreja tem que ter a presença de Jesus. Essa igreja tem que ter a presença do Senhor. Essa igreja tem que ser o templo do Senhor, local da presença do Senhor, local onde o Espírito Santo se faça presente, local onde haja manifestação do dom e do poder de Deus. Só que o povo achava que não era o momento. Só que o povo achava que não era a hora. Vamos sim cultuar a Deus, então cultuava-se a Deus, mas não se tinha uma
intencionalidade, uma busca intensiva, um pagar um preço, um humilhar-se, como o Senhor falou por meio de Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, assim na Crônicas 7:14. O povo de Israel sabia disso, mas não estava afim. O povo de Israel entendeu, não era o momento, não era a hora. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 3. Veio então a palavra de Deus do Senhor. Então Deus vai colocar as coisas em ordem. Essa é a perspectiva de Deus. Por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas, vou traduzir o apainelados, na minha versão aqui, é casa enfeitada, é casa ornamentada, é casa cuidada, é casa organizada. Apaineladas, enquanto esta casa, casa de Deus, permanece em ruínas. Foi essa mensagem que Deus começou a trazer: olha, é razoável, é justo você correr atrás para arrumar a sua casa, e a minha casa, você não se preocupar com ela. É razoável você investir na sua casa, botar um telhado novo, fazer uma pintura, botar uma cozinha nova, botar utensílios novos, emassar, botar fazer uma churrasqueira, botar uma piscina, e a minha casa ficar em ruínas. É isso que Deus está indagando a eles. E eu penso nesses dias, essa colocação do Senhor é muito a propósito. Muito a propósito. Porque o coração da igreja, o coração do ser humano na igreja, o coração nosso como cristãos, nós nos afastamos desses valores caros para Deus, de Deus. E nós começamos a fazer semelhantemente ao povo de Israel. Então, essa indiferença em relação à obra de Deus incomodou o coração de Deus. E por 2 vezes, no capítulo 5, no capítulo 1 aqui, no versículo 7 e no versículo 9, Deus vai dizer por 2 vezes a esse povo: olha, lembra-se do passado. Lembre-se do que aconteceu lá atrás. Que quando a minha presença estava com vocês, vocês eram abençoados. Lembra quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando Moisés abaixava a mão, o povo era derrotado. Lembra lá que com Davi, como eu fui com Davi. Lembra quando eu fui com os reis de Israel, os que me serviam, eram vencedores, e como vocês foram parar no cativeiro, porque vocês não me obedeceram, como vocês pararam no cativeiro, porque deixaram de me honrar, como vocês pararam no cativeiro, quando vocês começaram a viver as suas próprias vidas, priorizar a sua própria vontade, e deixar a minha vontade de lado. Por 2 vezes Deus vai falar isso a esse povo. Por 2 vezes vai exortar eles, dizendo: olha, vocês estão preocupados com as suas próprias vidas, e se esqueceram do meu reino. Se esqueceram de restaurar a minha casa que está em ruínas. Então Deus começa esse processo de trabalhar o coração do povo. E a pergunta que nós temos que nos fazer, irmãos, que foi o que Deus fez, em outras palavras, foi: povo de Deus, Israel, quais são suas prioridades? O que ocupa primeiro, segundo, terceiro lugar no seu coração? Quais são as suas prioridades? Coloca aquela imagem aqui, tá, Diácono Marcos? Deixa ela aqui atrás. Quais são as suas prioridades? E isso me levou a meditar muito na minha vida pessoal. E ali no sepultamento, a morte ali diante da gente. Domingo, rindo, caloroso, um sorriso, um abraço. Uma conversa gostosa. Na segunda-feira, tristeza, sofrimento, pesar. A vida é assim. Ninguém sabe o dia nem a hora que vai passar dessa para melhor ou para pior, depende, né? E meditando sobre tudo isso, amados, o Espírito Santo foi enfatizando que, ainda que Ele esteja aqui nos exortando, a profecia, não é isso? Edificar, consolar e exortar, nos chamando a atenção. A pergunta que eu me fiz e faço a você aqui é: quais são as nossas prioridades? O que tem sido prioridade na vida da gente? E olhando, eu falo por mim, não posso falar por você, você faça a sua análise aí.
Será que a gente não passou tempo demais voltados para os nossos próprios interesses? Será que a gente não foi edificar nossos próprios sonhos? Investir nossos projetos, nossas ambições pessoais? E fomos deixando a obra de Deus de lado? Fomos deixando a carne de Deus de lado? Nos escondemos atrás da desculpa: estou cansado, não tenho tempo, trabalho demais. Fomos nos escondendo atrás de desculpas: estou desanimado, estou abatido, estou triste. E a obra de Deus ficou no stand-by. Eu fico me perguntando, irmãos, quais são as consequências de nós cuidarmos apenas dos nossos interesses. E olhando para Ageu, as consequências estão muito claras na palavra. Você quer ler? Olha o versículo 5 a 11. Diz assim: ora, pois assim diz o Senhor, de novo, hein? Diz o Senhor dos exércitos. Por 5 vezes, essa expressão vai estar aqui entre o versículo 5 e o versículo 11. Diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel ou num saco furado. Ao olhar esse versículo, irmãos, me veio à mente diversas pessoas. Em certa medida, a mim mesmo, a minha casa. Não está dizendo que está faltando coisas. Está dizendo que nós nos acomodamos com o básico. Que nós nos acomodamos de tenho que vestir apesar de não aquecer, mas está bem. Tenho que beber, não mata a minha sede, mas tem um pouquinho. Tenho que comer, não vou me saciar, mas tem um pouquinho. E o trabalho, o esforço é tão grande. Nos esforçamos tanto, mas os resultados são tão miúdos, tão mirrados, tão poucos. E o versículo seguinte vai parecer uma maldade, vai parecer ser uma maldade de Deus um pouco mais abaixo. O versículo 7 vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Mais uma vez, hein? Versículo 9. Esperate muito, e eis que veio ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, não foi o diabo, não. Fui eu, diz o Senhor, com um assopro o dissipei. Parece maldade de Deus. A gente se esforçou, nos esforçamos. Queríamos muito e ver ser pouco, e esse pouco, Deus sumiu. Ficou nada. Tudo isso, irmão, me faz refletir, irmãos, sobre o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo com a igreja no século 21. Porque as pessoas vêm para a igreja, querem ser abençoadas, querem que Deus cure, que Deus faça as coisas acontecerem, isso, aquilo de Deus. Mas a pergunta que eu sempre me fiz é a motivação. Por que eu venho à igreja? Por que eu estou aqui? Estou aqui para buscar de Deus alguma coisa ou para oferecer alguma coisa para Deus? Porque, segundo a palavra, o culto nosso é oferecer algo para Deus, não é Deus nos dar algo. O culto racional diz oferecer vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o culto ao Senhor é nós oferecendo algo para Deus, não é Deus nos dando algo. E nesse processo de vida cristã que vivemos, e nesse mundo espiritualmente falando, nesse século 21, de inversão de valores e de engano que surge da própria igreja, nós precisamos ter cuidado com isso, olhar para isso, porque eu tenho visto esforços de muitos, mas resultados poucos. Eu vejo esforços de muitos, e parece que quando chega aqui, some. Não fica nada na mão. O que está acontecendo com a gente? Eu penso que o mínimo que a gente deveria parar é falar com Deus: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Aonde eu estou vacilando? Aonde eu estou errando? O que está acontecendo, Deus?
Não é botar culpa, é culpa do governo, é culpa do dólar que subiu, é culpa da economia do país, é culpa do pastor, é culpa de não sei quem. Não, é eu e você, Deus. Onde eu estou vacilando? Que brechas eu estou dando para o inimigo entrar na minha casa e fazer o que está fazendo? E me causar prejuízos, e me causar danos, e causar essa doença, e não deixar a gente romper, a gente avançar. Parece que é um obstáculo, parece que é uma parede, parece que é uma dificuldade enorme, que a gente não consegue avançar, não consegue ir. Deus, o que está acontecendo? Não, não é o diabo, não, sou eu, viu? Não, o diabo não sou eu. Neemias, Ageu. Não, o diabo está resistindo vocês, não, sou eu. E aí veio um enorme temor no meu coração. Porque o texto vai continuar dizendo, versículo 9, por que disso? Por que esse esforço que não é reconhecido, essa roupa que não aquece, essa comida que não mata a fome, esse esforço que dá como nada, e colocar tudo num saco furado, a vida não tem sentido, frustração, vazio, desânimo, abatimento, tristeza. Será que é essa vida cristã que Deus preparou para a igreja? Será que é isso que o Senhor tem para mim e para você? Será que essa vida monótona, sem resultados, sem frutos, sem bênçãos, sem testemunho para contar do que Deus tem feito, será que é isso que Deus quer para você? Será que é isso que Deus quer para a igreja? Será que é isso que Deus quer para mim? Com certeza não. A culpa não é de Deus. E não podemos culpar somente o diabo. Há uma culpa muito grande nossa, porque a Bíblia está em nossas mãos, a verdade está aqui. Então, pensando em tudo isso, a resposta está aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos pela terceira vez. Por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Vivemos isso hoje. Todos nós temos ocupações, atividades, casa, trabalho, estudo, família, uma correria doida. Estava conversando com a minha irmã, fui visitar a Marisa ontem. Marisa teve uma crise de pressão alta, foi para o hospital, pôs de saúde, e voltou para casa. Fomos visitar ela ontem, ela estava grogue ainda pelo remédio que está tomando. E conversamos muito com ela, oramos por ela, para Deus fazer um milagre na vida dela. A gente está vendo, irmãos, está aos nossos olhos, diante da gente. O que está acontecendo, Senhor? Nós estamos corrido atrás, resolver os problemas no trabalho, e casa e dinheiro, o pão de cada dia, nós estamos aí nos esforçando, mas nos esquecemos da Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, Salmo 126. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão. Em vão. Em vão. Mas nós parece que dá uma amnésia nossa cabeça, a gente acha um monte de desculpas e vamos fazer aquilo que achamos que temos de fazer, porque se não fizer, ninguém vai fazer. Cadê Deus? Onde está a nossa fé? Onde está Deus? A nossa fé se limita a quê? Quando falamos de cuidado do Espírito Santo, irmãos, estamos falando de um cuidado que é muito zeloso da parte do Espírito Santo de Deus. Mas Ele vai cuidar daqueles que querem, que deixem Ele cuidar. E nós, quando agimos nossas próprias mãos, nossa própria inteligência, nossa própria capacidade, nós tiramos a mão do Espírito Santo e botamos a nossa. Quando nós tentamos nós mesmos resolver nossos próprios problemas, sem colocar isso diante do Senhor, nós estamos tirando a mão do Espírito Santo. O Espírito Santo dá licença, você não sabe fazer, eu vou fazer, vai ser do meu jeito. Vai ser da forma como eu acho que é o certo, vai ser da forma como eu acredito, vai ser da forma como eu fui criado, vai ser da forma como eu entendo que seja melhor para mim, para minha família, e vamos fazendo, acontecendo, e não paramos para ver o resultado disso, um saco furado. Sumiu. Que resultados ficaram? Você olha para trás, está acabando 2024, quais são os resultados que você construiu esse ano? Você olha para trás, 2024, qual foi o resultado da sua jornada até aqui?
Você pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, tá bom, mas o que ficou? O que você construiu nesse ano 2024 até hoje? Dia 17 de novembro. Qual foi o legado, qual foi as marcas que você deixou na sua caminhada até aqui e que glorifiquem o nome do Senhor na sua vida, na sua família, na sua casa? O texto responde esse porquê. A minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E aí o Senhor vai dizer, por isso, viu? Eu vou dizer alguma coisa a mais. Por isso, versículo 10, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Olha só, eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz. Até aqui normal. Quando vê uma seca, afeta diretamente a natureza. Mas quando começa o finalzinho do versículo, como também sobre os homens. Opa, uma seca sobre nós, sim. Sobre os animais também, opa. E sobre o que mais? Sobre todo o trabalho das mãos. Nós temos tempo para tanta coisa, mas nós não estamos tendo tempo para Deus. Nós temos tempo para tanta atividade, mas nós não temos tido tempo para o Senhor. Nós temos tanta capacidade, tempo, energia, mas quando se fala de coisas espirituais, parece que dá uma preguiça, parece que dá uma leseira, falando como baiano, né? Uma leseira. Parece que a gente fica desmotivado, a gente acha um monte de desculpas, estou cansado, estou triste, estou desanimado, eu preciso de um ânimo novo, eu preciso de não sei o que novo, mas a Bíblia diz que a gente deve ter um bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. O ânimo não vem de Deus, o ânimo vem da gente. É uma reação nossa, diante dos fatos da vida. Deixa eu ver que horas são. Tem que terminar. Vou ler só mais um pouquinho da Bíblia. Chega no teu versículo 11? Chega no versículo 11. Ignorar a obra de Deus, irmãos, era o que o povo estava fazendo. Enquanto eles ignoravam a obra de Deus, eles pagaram um preço muito alto. E eu disse para Deus, Senhor, não quero pagar esse preço mais não. Chega. Como todos aqui, eu também trabalho, me esforço, tenho família, tenho casa, tenho filhos, tenho neto. Não, Senhor, deixa eu virar isso daí. Se eu tenho culpa no cartório, eu quero me acertar com o Senhor. Se eu dei brecha para o diabo, eu quero que essa brecha seja fechada, Senhor. Se tem algum princípio, algum valor no meu coração que não é da Tua palavra, eu quero me consertar. Apocalipse 22, quero me consertar, Senhor. Eu quero viver a Sua palavra, e não o que eu acho, o que eu penso, o que eu li em algum lugar. Não, eu quero viver a Sua palavra, a plenitude dela. E eu quero ouvir Sua voz, eu quero ouvir a profecia, eu quero ouvir a palavra do Senhor para mim e para a minha família. Eu quero ouvir, Senhor. Quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor ministre ao meu coração. As consequências, irmãos, são trágicas. Você leu aqui comigo. E quando eu li para essa imagem que para mim foi, sabe, não tinha textos, foi só uma foto. Acho que esse fotógrafo ele é finlandês. Eu nunca tinha visto isso. Já viu alguma foto como essa? Uma águia, um falcão, um gavião, sei lá. Águia não é, né? Ou é falcão ou é gavião. Pegar 2 peixes. Eu nunca vi isso. Geralmente eles pegam um só, com uma garra só. Agarram com as 2 garras, agarram um peixe e sai voando do mar, né? Mas essa foto não, ele pegou 2. O cara é craque, né? Esse aí é top, esse daí. Esse aí é diferenciado. Ele pegou 2, um em cada garra. Eu acho que você foi na Groenlândia, me parece, a foto. Ou no Alasca, sei lá. Puf. Quando eu vi essa foto, Deus falou comigo com a foto. O Espírito Santo falou no meu coração, é isso que eu quero para vocês. É isso que eu quero para vocês. É muito mais do que pegar um peixe, você vai pegar 2, você tem 2 garras. Eu dei a vocês a palavra.
Você não pode se contentar em pegar umzinho só, você tem que pegar dois. Deus nos deu ferramentas, Deus nos deu armas, Deus nos deu meios para prosperarmos, para avançarmos, para crescermos em todas as áreas, de vivermos a real felicidade prometida na palavra do Senhor, de vivermos a abundância prometida na palavra de Deus. Não estou falando de questões materiais e financeiras, não, apenas não. Estou falando daquela realização, de você olhar para a sua família e ver Deus nela, de ver Deus agir na sua casa, de seus projetos que você coloca a mão para fazer dando certo, de você ter o reconhecimento do que você faz, da sua família, no meio onde você estuda, onde você trabalha, e você vê a sua casa, o seu lar, ser uma referência, as pessoas olharem para você e verem Cristo. Olhar para a sua casa e ver a mão de Deus, porque aqui nesse livro do profeta Ageu, tem duas frases importantíssimas. O Senhor fala assim para Ageu, por meio do Ageu: meu é o ouro, minha prata, assim diz o Senhor. Ageu capítulo 2. E o Senhor também vai dizer no versículo 9, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Então por que nos preocupamos com o que vamos comer, ou beber, ou vestir? Se todo ouro e prata pertence a Deus, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Pertence a Deus. Eu estava fazendo uma reserva numa casa para as férias, muito caro, meu Deus, como estava caro. E eu preocupado, Senhor, o dólar disparou. Foi para 5,70, 5,80, beirou 5,90. Eu falei: Senhor, misericórdia, meu Deus, como é que vai ser isso? E orando a Deus, e achei uma casa, e eu falei com meu filho, ele olhou: pai, vou olhar e tal. E eu tinha a casa, tipo assim, muito cara. Vou falar o valor não. Muito cara. Eu falei: Senhor, isso vai comprometer meu cartão, Senhor, como é que eu vou pagar essa conta, Deus? Como é que vai ser isso? Eu não tenho condição de pagar isso, Deus. E fui falar com o Senhor, e meditando nesse assunto, e falando com Deus. Isso foi na sexta. Passou o sábado, passou o domingo, passou a segunda, aconteceu o fato lá com o Cauã. Caminhamos a semana, foi uma semana muito difícil, complicadíssima. Chegou no sábado agora passado, ontem. E de ontem para hoje, a gente veio aqui ver o filme, né? A Forja, passamos aqui na igreja, foi muito legal. Comi pipoca à beça, meu Deus do céu. E hoje de manhã, o Lucas tinha mandado um negócio. Na hora que eu abri o que o Lucas mandou, que eu fui ver a mesma casa, no mesmo aplicativo, 1/3 do valor. Eu falei: opa, deixa eu alugar logo radicalmente. Deixa eu alugar logo radicalmente. Eu fui lá e aluguei. Eu falei com Deus: Senhor, eu sei que o Senhor quer que a gente seja assim. É assim que Deus quer que você seja. Use suas asas. Você vai voar. Você vai avançar. Mas você vai pescar lá. Deus não vai te dar o peixe. É você que vai pescar. Não é por força nem por violência, diz o Senhor, pelo meu Espírito. Deus vai revestir você de autoridade e poder. E você vai alcançar muito mais do que você pediu ou possa pensar, possa imaginar. Mas Deus já lhe capacitou. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Eu já capacitei a igreja, já capacitei vocês. Façam. Use as garras que eu lhe dei, entre aspas, né? Use as armas que eu já dei a vocês. Façam a minha obra. Façam a minha obra. Reconstruam o templo, reconstruam a cidade, façam a minha obra, deem prioridade à minha vontade. Mateus 6,33, buscar o meu reino em meu lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Façam a minha obra. Foi o que eu ouvi de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, eu sei que eu não vou conseguir terminar, são 9 horas. O que tinha que ser dito por hoje foi dito. E que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fale muito ao seu coração.